Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu me chamo Flávia Helena, sejam todos muito bem-vindos a este canal, o seu lugar de cura. E hoje, amados, nós vamos falar do nosso terceiro tema da série Batalha na Mente. E o tema de hoje é complexo de inferioridade / sofrimento. Então vamos orar, queridos? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Deus, esse momento, a minha vida diante do Senhor, coloco esse vídeo, ó Pai amado, que esse assunto, esse tema, ó Deus, possa ir de encontro a pessoas que verdadeiramente, ó Deus, estão sofrendo, que estão angustiadas, ó Pai, com tantas guerras, né, com tantas batalhas que essas pessoas estão sofrendo na sua mente, todo o complexo de inferioridade, todo o sofrimento na vida de cada uma dessas pessoas, que elas recebam hoje alimento, força, direção para vencer tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar sobre as suas vidas, ó Deus, que elas vençam, ó Pai amado, toda angústia, toda dor e todo sofrimento, que hoje, através desse tema, elas sejam livres em nome de Jesus, amém. Lá em Josué 1,9 está escrito assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, quem tem um complexo de inferioridade não consegue ver a sua vida da maneira que Deus enxerga. Pelo contrário, ela sempre vai se ver de uma forma inferiorizada. Essa que é a realidade, infelizmente. Essas pessoas acreditam que todos são e ela não, que todos podem e ela não, que todos conseguem, mas ela não. A pessoa, ela se percebe inferior aos outros, seja por falhas reais ou imaginárias. Já reparou ou já aconteceu com você, de você, um exemplo, estar num ponto de ônibus e do seu lado um grupinho de pessoas e de repente aquelas pessoas estão ali conversando e começa a rir, dão algumas gargalhadas do que estão falando ali, coincidentemente você vira e na hora que você vira, um dos participantes ali daquele grupo vira e olha para o seu lado. Você automaticamente pensa que estão falando de você, ou está falando da sua roupa, estão falando do seu cabelo, estão falando do seu corpo, e aí você fica com esse sentimento constrangida, entristecida, mas muitas pessoas chegam até a brigar por causa disso. Mas a verdade é que é tão real para essa pessoa esse complexo dentro dela, que todo mundo está olhando e falando dela, olhando para ela, que esse sentimento, ele vai gerar ali baixa autoestima, que paralisa todo o seu potencial, impede com que a pessoa viva melhor, até mesmo consigo mesma. Isso vai trazer dificuldade em relacionamento, timidez, isolamento e até mesmo reações agressivas como forma de compensação. Imagina, nesse caso mesmo, você não aceita, né? Esse constrangimento te deixou tão irritado, mesmo que você nem saiba que estão falando de você, mas é tão real, né? Que você vai lá para se defender, então você usa-se de agressividade para se proteger, para defender você mesmo. Pessoas assim são inseguras, elas não têm segurança de quem elas são em Deus. Inclusive, é na insegurança que brota a maioria dos problemas que as pessoas têm de complexo de inferioridade. Justamente aí, na insegurança. Nós sabemos que a maioria desses reflexos vem também da infância, né? Do que essa pessoa recebeu ou do que ela vivenciou, né? No seu tempo de infância. E é tão real, mesmo assim, hoje em dia se falando tanto sobre isso, dos traumas da infância, a verdade é que muitas pessoas, elas olham para ela mesma, se veem como adulto e não identifica que o que elas estão passando ali é algo que pode ter sido gerado ali, né, na sua infância para trazer dentro dela algum tipo de bloqueio. Ela até acha que está tudo bem, mas se alguma coisa na fase adulta acontece que remete, mesmo que inconscientemente, àquilo que ela viveu na infância,
ela vai se levantar com brutalidade para se defender, ou ela vai recuar, ou ela vai se fazer de vítima, ela vai buscar o isolamento, mas algumas pessoas vão ter essa reação por causa do que ela viveu, esse é um reflexo do que ela viveu na sua infância, né? A criança que não tem uma figura que traz segurança, ela cresce dentro de um ambiente inseguro. E isso vai trazer para ela muitos complexos. E muitas vezes essa pessoa já adulta, ela tem que trabalhar, que estudar dobrado, não simplesmente para tentar vencer na vida, mas para tentar responder a um complexo que existe dentro dela. Pois para ela nada é suficiente, nada é o bastante. Ela está sempre tentando provar para as pessoas que ela é capaz, mas no fundo ela mesma não acredita que ela pode alcançar o sucesso. Então ela trabalha, alcança, mas aquilo nunca vai ser o suficiente para ela. E o complexo de inferioridade, ele pode levar a pessoa a uma tristeza profunda e até mesmo a uma depressão. A tristeza profunda, queridos, nesse contexto, é um sintoma comum de quem sofre com esses tipos de complexo. Pois as pessoas, ela tende a se sentir constantemente inadequada, incapaz, com baixa autoestima, o que afeta o seu bem-estar emocional, né? Então a tristeza, ela tem uma profunda ligação com o complexo de inferioridade que traz o isolamento social. A pessoa com o complexo de inferioridade, ela pode evitar situações sociais com medo de julgamento alheio ou por acreditar que não será aceita. Ela tem sentimentos de culpa, vergonha, ela tem dificuldade de lidar com as críticas. Mesmo que a crítica construtiva, sendo construtiva, ela pode gerar sofrimento e conflito nas relações interpessoais dela. Dentro dela vai viver um turbilhão, independente de ser uma crítica construtiva ou não. Então, meus amados, o sentimento, né, de inferioridade pode levar uma falta de motivação, falta de energia para realizar atividades cotidianas, impactando a qualidade de vida do indivíduo. Olha como isso é sério, né? Como isso vai fazer com que esta pessoa perca energia na motivação para realizar suas coisas. Ela vai ter dificuldade de enxergar o lado positivo das coisas, vai alimentar pensamentos negativos sobre si mesmo e sobre o seu futuro. O complexo de inferioridade pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, como já foi falado, e sintomas como tristeza profunda, falta de interesse em atividades, alteração do sono. Isso tudo vai estar sempre interligado com o complexo da inferioridade, que vai gerando automaticamente essa tristeza profunda, que pode provocar aí depressão e trazer vários conflitos emocionais. Os sentimentos desse complexo de inferioridade vai fazer com que essa pessoa nunca se sinta aceita em lugar nenhum. Isso vai gerar nela estresse, vai gerar nela alterações no sono, né, apetite, desinteresse nas atividades, como foi falado. Por isso, queridos, é muito importante você observar como estão as suas motivações hoje, porque são nas motivações que você descobre se há algum complexo ou não. Observa as suas motivações, como elas estão. Elas estão energizadas, elas estão procrastinadas, desanimadas. Observe isso e busca uma alteração, uma mudança sobre essa situação. Quem é resolvido dentro de si, quem sabe quem ele é, de fato ele não precisa, sabe que não precisa de aprovação de ninguém, porque essa pessoa sabe quem ela é. Ela entende qual é o seu lugar na sociedade. Então, queridos, primeiramente você precisa entender quem você é em Deus. Qual é a sua verdadeira identidade em Cristo? O que a Bíblia diz sobre você? E você precisa acreditar, buscar essas informações em Deus e acreditar.
todo complexo de inferioridade que tenta instalar em você, você precisa passar por cima dela e viver aquilo que Deus tem para você. Busque a sua melhor versão, busque qual é a melhor versão da parte de Deus, qual é a melhor versão da parte de Deus para mim, o que Deus diz a meu respeito. Pergunte isso a você mesmo. Pratique a autocompaixão, isso é importante. Pare de falar palavras grosseiras a seu respeito, palavras negativas, palavras que você não vai conseguir nada. Você precisa cuidar do seu emocional. Se você gera conflitos dentro de você mesmo com palavras negativas, palavras que te deixam para baixo, como é que você vai vencer aquilo que as pessoas falarem a seu respeito? Se você mesmo está se autodepreciando. Aceite as suas limitações. Foque em suas qualidades, busque atividades que te deem prazer, que te façam sentir-se bem consigo mesmo. Isso vai também te ajudar a vencer a procrastinação. Faça uma coisa de cada vez, não busque fazer tudo de uma vez, porque você vai se frustrar, você vai parar no início. Então foque em uma coisa apenas de cada vez. Desafie os seus pensamentos negativos, questione os seus pensamentos de autocrítica. Busque evidências que contradizem tudo isso de negativo que falam a seu respeito, entende? Olha só, conecte-se com pessoas que te apoiam, busque relações saudáveis, pessoas que te valorizam, aprenda a lidar com as críticas de forma construtiva e não deixe que elas afetem a sua autoestima. Comemore as suas conquistas, reconheça e celebre as suas pequenas vitórias, por menores que elas sejam. E seja sempre grato a Deus. Amém, queridos? Olha, ouça esse vídeo, assista esse vídeo algumas vezes, porque talvez você deixou passar algo importante, né? Algo que você precisa saber lidar com isso. Então assista algumas vezes. Eu estou postando 2 vídeos por dia, posto um às 8 horas e um às 20 horas, tá? Então, não deixe de acompanhar. Esse tema é muito importante, porque nós sabemos o quanto o diabo, o quanto o inimigo, ele tem bombardeado a mente das pessoas, né? É uma guerra espiritual na qual nós estamos vivendo, né? E o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Então, você está recebendo conteúdo para mudar a sua mentalidade, para que a sua mente seja curada de todas as setas malignas que tentam te oprimir ou te deixar no chão. Você é mais do que vencedor, você é especial, você é amado, você é amada. Você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, se você não se amar em primeiro lugar, vai ser impossível dar lugar para os outros te amarem também. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Não percam o nosso próximo vídeo. O 4º vídeo vai falar sobre ansiedade. E nós temos visto como a ansiedade tem destruído a mente de muitas pessoas. Você não pode perder esse próximo vídeo, ok? Então, desejo para você que verdadeiramente você seja livre de todo complexo de inferioridade, de toda tristeza, que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é mais do que vencedor. Acredite nisso. Comece a viver o melhor que Cristo Jesus já conquistou na cruz por você. Amém? Você tem bênçãos com o seu nome. É só você estender as suas mãos, tomar posse em nome de Jesus. Não deixe, tá, de deixar aí o seu joinha, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, tá, o vídeo, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que Deus trouxe alguém na sua mente. Então seja um abençoador. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.